Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Senai Play. No vídeo de hoje, o Bruno vai explicar para você as novidades do 5G. Ele vai falar o que o usuário vai ganhar com essa nova tecnologia. Vai explanar sobre a diferença no crescimento de receitas de empresas e vai chegar na parte mais importante, a transformação industrial que teremos com essa tecnologia. Quer saber mais sobre o assunto? Então já aproveita e se inscreve no canal do Senai Play para ficar por dentro de tudo da indústria. Vamos nessa? Falando um pouquinho das novidades, que é a parte mais interessante da gente falar. O que vai aprimorar para o usuário final? O que vai melhorar da minha vida com o 5G? Como que a gente vai crescer a receita para as empresas em gerais para terem capacidade de melhora e de eficiência? Como é que vai ser essa transformação industrial das empresas? Como que uma empresa vai conseguir ajudar a outra a usar o 5G para automatizar a indústria dela? Então a gente vai passar sobre isso. Nessa etapa a gente vai passar alguns vídeos, não só da realidade virtual, como do que a gente pode trazer para essas empresas. Tá bom? Primeiro, 4G transformou a nossa vida, como a gente já viu anteriormente, com a nossa conexão rápida à internet, com o advento dos smartphones no 3G, a consolidação deles no 4G. Porém, o 5G vai transformar a sociedade como um todo. Antes a gente falava do 4G considerando os nossos dispositivos móveis. O 5G vai trazer todos os wearables que a gente já tem no 4G, conectados diretamente com o 5G, além do dispositivo móvel, mas traz novas tecnologias, como a realidade virtual, a realidade aumentada, o escritório em nuvem. Hoje, mais do que nessa pandemia, o escritório em nuvem está sendo muito importante e vai ser ainda mais importante no futuro. A casa inteligente, tudo isso transforma a nossa vida de consumidor final, a nossa vida de quem usa muito a internet. Porém, o 5G vem para transformar o resto da sociedade, não só a nossa, como a vida das indústrias agrícolas, da indústria de saúde. É importante, eu vou até no terceiro próximo slide, vou falar um pouquinho mais de saúde, porque eu acho que é um tema importante para a nossa população geral. O 5G vem para transformar a educação e a Huawei está ajudando não só os governos, como algumas empresas privadas, na parte de educação remota, via conexão 5G. O transporte, os carros conectados, trens conectados, ônibus conectados, as finanças e até o comportamento do meio ambiente. Tudo isso transformando a sociedade. Tá bom? E essa digitalização entre indústrias, o que vai trazer de benefício para o país como um todo, né? A gente entende que o 5G não só vai impulsionar essas inovações, como vai impulsionar um crescimento do PIB, um crescimento do volume de negócios que vão ser trazidos para o país. Por isso que o 5G impacta tanto a sociedade, porque não é só uma nova tecnologia que a gente está falando, a gente está falando de tecnologias que impactam e que aumentam a riqueza do país ou diminuem, dependendo do cenário de adoção do 5G. Então, a gente entende que o PIB global vai aumentar e assim como o volume de negócios que o 5G está trazendo vai aumentar. E quais são os exemplos que a gente tem bem claro da melhora da eficiência? Por que o 5G vai trazer esses novos negócios? Primeiro, o 5G vai trazer novas funcionalidades que a gente não tinha antes, são a agricultura inteligente, por exemplo, a saúde inteligente, a condução inteligente, os carros conectados, soluções de segurança urbana. A gente é um país que sofre ainda muito com isso. Então o 5G vem para ajudar também nesse ponto. Qual é a melhora que o 5G vai trazer de segurança urbana? Você identificar criminosos, identificar pessoas mal intencionadas pela câmera e por inteligência artificial diretamente conectado com a polícia, por exemplo. Isso é um ponto muito importante para o nosso futuro. As fábricas inteligentes vão ser chaves para a melhora de eficiência. Hoje as fábricas já são muito inteligentes, porém com 5G elas vão ser
muito inteligentes e muito modulares. Vai ser muito fácil da gente trabalhar com reorganizações das fábricas, né? Então, é um ponto importante da gente tratar. E o que assim, eu vou passar um vídeo aqui para vocês do que o 5G está trazendo de diferente. Primeiro, essa vida digital que a gente tem de interconexão de TV, do celular, as indústrias digitais. São diversas aplicações 5G que estão tendo sucesso. Uma das aplicações é a indústria inteligente, que eu comentei anteriormente, que é esse monitoramento, a melhora de latência, até suporte remoto a funcionários que estão locais na indústria. O 5G traz isso de benefício. O 5G está indo a caminho da indústria 4.0, indo de encontro às melhores práticas dessa indústria. A mineração inteligente é um ponto importantíssimo para a melhoria não só de eficiência, como de segurança para os funcionários, onde eles podem estar remotos e o trator está em outro lugar na mineração. Os portos inteligentes, da gente ter uma melhor eficiência de transporte de mercadorias. A educação remota por realidade virtual. Imagina você estar na sua casa, poder conectar com a sua escola. A telemedicina, que é a gente fazer alguns diagnósticos remotos ou até cirurgias remotas no futuro. A parte de melhoria de gerenciamento dos veículos, propriamente dito, ou até de reconhecimentos de buracos em câmeras, assim por diante. A gente tem alguns exemplos que a gente tem na China, que é os táxis conectados, os drones conectados para monitoramento do trânsito. Além de algumas outras tecnologias de agricultura, esse tipo de coisa. E um ponto importante, na verdade, esse é um dos cases que eu acho mais legal, é a gente combater os incêndios via drone. Eu acho interessante para a gente salvar muitas vidas aí. E a agricultura, como eu já falei para vocês. Bom, falando um pouquinho especificamente de algumas dessas indústrias, uma delas, a indústria que traz mais benefício para a gente, que seria a comunidade digital, tá? Que é basicamente a sociedade digital que a gente tem. Que é a gente chegar com 5G em altíssima velocidade na nossa casa, com a gente chama de home broadband, que é a gente trazer a banda larga pelo 5G. Vamos ter possibilidades de altíssimas resoluções via internet móvel, como 4K ou até 8K no futuro. Realidade virtual, entretenimento via realidade virtual, isso é um ponto-chave no desenvolvimento da tecnologia 5G, prover esse tipo de serviço para a gente. E além de outros, como a gente fazer transmissões de eventos em 4K, é importante da gente ver esses novos eventos, não só jogos de futebol. Imagina hoje, se a gente tivesse a estrutura de 5G e todos os outros requisitos do 5G desenvolvidos, a gente poderia estar na nossa casa assistindo os jogos ou assistindo até shows dentro do estádio, mas via realidade virtual. Como se a gente está no nosso sofá da nossa casa, em segurança, porém a gente está parecido que a gente está lá dentro do estádio, né? Esse é o futuro brilhante que o 5G vai trazer para a gente e é um dos pontos importantes que o 5G traz de novos negócios, né? Além de outras transformações, como os carros autônomos um outro ponto que é muito importante aqui para o Brasil é a gente ter essa possibilidade de remotizar a ajuda para as pessoas via drone. Se a gente tiver as conexões 5G, a gente consegue não só, como a gente viu no vídeo, apagar incêndios, né, em áreas rurais ou até em matas, né, em florestas. A gente conseguiria apagar via drones, tudo conectado. Assim como a gente consegue trazer logísticas, né? São entregas de mercadorias via drone. É um caminho sem volta e é um caminho que a gente está querendo trazer para o Brasil também. Um outro ponto, um ponto mais importante que eu
canso de falar aqui, é um ponto que eu acho que o 5G vai trazer de muita novidade para a gente, é a tal da realidade virtual, realidade aumentada. Falei muito já nessa apresentação, mas eu gostaria de mostrar um pouco mais do que vai ser esse serviço para a gente. É a gente poder ter a possibilidade de ver vídeo em altíssima resolução. O que isso vai agregar para a gente? Primeiro é poder assistir com maior qualidade todas as soluções que a gente tem de vídeo, e aí ter uma qualidade 8K é excelente. Mas não só isso, às vezes a gente pode fazer até um turismo remoto, né? A gente está dentro da nossa casa, não pode viajar por qualquer que seja o motivo, a gente consegue ir naquela localidade via realidade virtual ou realidade aumentada com uma resolução altíssima. Vai ser como se nossos próprios olhos estivessem lá enxergando. É interessante e é muito interessante nessa fase que a gente está vivendo, né? Um outro ponto importantíssimo é a realidade virtual em eventos, né? Muitos dos eventos hoje estão com redução de público, então isso seria um benefício muito grande nessa nossa fase, mas como também em fases futuras, onde a gente vai poder, né, tomara que a gente possa ir para estádios novamente e poder conviver com os nossos amigos normalmente, e a gente ter, por algum motivo a gente não poder ir nesse estádio, a gente poder parecer que está lá, né? Esse é um ponto muito importante. E o que é necessário, basicamente, para a gente ter essa altíssima resolução? Volume de dados. A gente precisa, obviamente, de câmeras que suportam essas altíssimas resoluções, mas para eu transferir essa altíssima resolução para a população, para o consumidor final, eu preciso de um volume de dados muito grande. E o 4G não necessariamente comporta esse volume de dados. O 5G vai vir para comportar e para a gente conseguir trafegar todos esses dados de forma contínua, né? Dando um exemplo, eu sei que quando a gente fala de dados nem todo mundo entende, mas dando um exemplo mais claro, é como se a gente tivesse uma estrada. O 4G tinha 4 estradas, 4 pistas dentro dessa estrada. O 5G vai ter essas mesmas 4 pistas, mas vai ter 3 vezes, 10 vezes mais o número de pistas. Então a gente vai conseguir passar mais carros no mesmo tempo. Então isso que traz um benefício muito grande do 5G. Tá? Além disso, além dessa realidade virtual, a gente tem os casos de implementações de rede na sua casa via 5G. A gente sabe que é muito complicado em algumas localidades a passagem de cabo, ou a passagem de fibra na rua. Existem legislações, assim como existem limitações da própria infraestrutura da localidade. Então o 5G vem para trazer e para sanar esse problema. É você trazer a fibra de forma aérea. É você conectar essa fibra, esse usuário, esse CPE que a gente viu lá no início, via 5G para trazer o benefício do 5G para a população. Então, eu trouxe um exemplo aqui do Kuwait. Tá? É um país que tem muito problema de passagem de fibra porque é um deserto. Então, eles lançaram a fibra é um exemplo mais extremo, mas que serve para muitos lugares do Brasil. Então, eles lançaram o 5G Air Fiber de forma que eles conseguiram fazer diversos tipos de velocidade, diversos tipos de planos para a população em geral. Tá bom? Um outro serviço muito interessante do 5G é o serviço de agricultura. Tá? Eu tive um exemplo, eu fui para a China um ano atrás, eu tive um exemplo da China na questão da agricultura que eu achei muito interessante. Lá existe um ponto muito importante que é a plantação de arroz. A plantação de arroz é uma cultura chinesa há milênios. Então, eles têm, obviamente, melhorar 100% a eficiência, mas um case muito interessante é o turismo dessa agricultura. Né? Nem todo mundo quer ir para a fazenda para ir para as plantações muito no interior, às vezes é muito longe. Então, via realidade virtual,
ou realidade aumentada, você pode fazer um turismo dentro dessa fazenda, da sua casa, tranquilo, da sua casa. Tem muita gente lá que gosta disso. E isso foi uma das frentes de trazer novas evoluções e inovações para o campo. Uma das inovações que eles trouxeram foi o monitoramento da vegetação via os drones, né? Os drones podem tirar fotos das vegetações, compartilhar essas fotos para uma nuvem, para um servidor, e via inteligência artificial analisar essas fotos e trazer algumas ações. Pode ser ação de irrigar, pode ser ação de um robô ir lá tratar aquela terra, tudo isso no 5G. Um outro ponto muito importante é a gente ter a visão geral de toda a localidade via HD. Por exemplo, eu estava falando há um tempo atrás com um fazendeiro, né? Acho que foi Goiás. Ele comentou que era muito complicado o monitoramento de outros hectares de terra, porque às vezes ele mandava um avião para lá e aí estava chovendo já, não precisava fazer a irrigação. E esse tipo de monitoramento, as câmeras em HD conectadas via 5G, vão melhorar muito. E além de coleta, né, por sensores, isso já existe, hoje já existe no próprio 4G, já existe na agricultura em geral, mas são a coleta de informações do solo, do ar, via sensores conectados. A diferença que o 5G vai trazer vai ser um aumento no número desses sensores. Não vai ser só os sensores existentes com uma limitação de quantitativo. Não, pode ser milhões, como a gente viu anteriormente nos outros slides. Uma outra indústria muito importante, e essa aqui que eu acho que a gente tem muito carinho de falar, a gente até trouxe algumas parcerias aqui para o Brasil de mineração, a mineração inteligente, ou o smart mining, né? É você fazer a mineração remota, 100% remoto, a pessoa, o operador está numa localidade de segurança e operar esse equipamento para fazer a mineração, evitar localidades e exposições e explosões, né? É muito importante essa segurança. Além do caminhão autônomo, que é você dentro da fazenda, dentro da mineradora, você mover os minérios, ou a terra que seja, de forma automática e autônoma, sem você precisar ter pessoas lá diretamente dirigindo aquele caminhão. Isso traz muita segurança para essa indústria, né? Muita segurança para os funcionários que trabalham dentro dessa indústria. Além do que, o 5G vai trazer uma resposta mais rápida às ações que são monitoradas dentro dessa mineração, né? Então, caso tenha algum deslizamento, o 5G, devido à maior velocidade e maior autonomia, ele vai conseguir analisar alguns problemas futuros de forma mais rápida. Isso é muito importante aqui para o nosso país. E essa próxima indústria que eu vou falar é a indústria de saúde. A indústria de saúde, para países continentais como o nosso, vai vir como ponto-chave, como mudança de princípio da nossa vida. Pelo menos essa é a visão que a gente tem, que eu tenho. Você poder fazer toda a medicina e o diagnóstico remotamente, né? Então, assim, trazer especialistas que, por exemplo, podem estar em São Paulo para tratar alguém que esteja no interior de Minas ou, sei lá, no interior do Nordeste, e você trazer com soluções de 5G esse diagnóstico remoto, né? A gente sabe que o Brasil sofre muito nesse ponto de diagnóstico, e se a gente pudesse sempre ter esse diagnóstico, quanto mais pessoas puderem fazer esse diagnóstico, melhor. Então, quando a gente remotiza esse serviço, via as câmeras e via até os próprios equipamentos conectados no 5G, como ultrassom, a gente consegue melhorar essa comunicação e o tempo que a gente está tendo para fazer o diagnóstico da pessoa.
E no futuro, a gente acredita que as cirurgias também vão poder ser remotas. Não só via os robôs, via a própria internet, mas a cirurgia inteira ser remoto, via uma pessoa fazendo cirurgia aqui em São Paulo e a outra pessoa, o paciente, está numa outra localidade. É um desafio muito grande para a gente fazer essa tecnologia funcionar dessa forma, porque eu preciso de uma latência muito baixa, um volume de dados muito alto, mas é uma das outras verticais que o 5G traz de benefício.